Olá, meu amado irmão, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor Geneton Fernandes, estou sempre aqui falando sobre pregação. E hoje estou trazendo aqui um esboço de uma pregação evangelística, a qual você pode estar fazendo aí no culto campal ou até mesmo no culto de domingo, onde tem pessoas que não fizeram ainda a sua decisão e você está tendo a oportunidade de pregar para essas pessoas e apresentar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto base ao qual nós escolhemos está em Lucas, capítulo de número 18, versículo 18 até o versículo 30. E o tema da nossa mensagem vai ser um grande desafio. Nesse texto, Lucas conta a história de que Jesus estava ensinando e de repente chegou a ele um jovem rico. E parece que ele já estava observando Jesus ensinar porque ele vê em Jesus a figura de um mestre. E quando ele olha para Jesus, ele disse: "Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" Então Jesus responde a ele: "Por que me chamas bom? Bom só Deus, só o Pai que está no céu." E Jesus pergunta a ele: "Você tem observado os mandamentos?" Ele disse: "Olha, Senhor, eu tenho vivido esses mandamentos desde a minha juventude, desde que eu era criança, meus pais me ensinaram a cumprir todos os mandamentos." E Jesus vai dizer: "Mas uma coisa te falta, que é tu vender todas as tuas coisas e repartir com os pobres, e depois você vem e me segue." O jovem, olhando para Jesus, ficou muito entristecido. E aí Jesus vai olhar para ele e dizer assim: "Rapaz, como é difícil um rico avarento entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo," e aqui o camelo não é o animal, né? É uma corda bem grossa ali do navio, "passar pelo fundo de uma agulha do que o rico avarento, apegado às suas riquezas, entrar no reino de Deus." E os discípulos dizem: "Ó Senhor, então assim é muito difícil a pessoa se salvar. Desse jeito é muito complicado." Então Jesus vai olhar para ele e dizer assim: "Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus." E o discípulo vai agora entender que Jesus não está falando apenas de você desapegar das riquezas, mas desapegar daquilo que te impede de seguir a Cristo. E aí eles vão dizer o seguinte: "Senhor, nós deixamos casa, deixamos filho, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos mulher para te seguir por causa do reino." E Jesus vai dizer: "Ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filho, esposa, por causa do reino, que não seja retribuído tanto nessa vida como na futura." Depois de termos contado a história para as pessoas, nós vamos fazer um encaminhamento argumentativo, que é: todo dia nós acordamos e somos desafiados pela vida. O ser humano, todo dia, ele tem que tomar decisões. Há sempre um desafio diante dos seus olhos e todo dia ele deve tomar decisões. Mas nós estamos diante da maior decisão da sua vida, o maior desafio da sua vida. Naquele dia, o rico acorda e não sabe, mas ele está diante do maior desafio da vida dele, é aquilo que compromete a sua vida eterna. E aí nós vamos retirar os pontos da pregação, que é, primeiro, qual a sua condição? Veja que no versículo de número 18, Lucas vai falar sobre essa condição. E era um homem de posses, é um homem que tinha riqueza. Mas não é somente as riquezas. Qual é a condição que você está vivendo? O que é que está te empatando de servir a Cristo? O que é que está te impedindo de servir ao Senhor? Muitas vezes nós estamos apegados muito às riquezas, ou até mesmo à nossa vida secular, ao nosso trabalho, à nossa casa, à nossa esposa, aos nossos filhos. E tudo isso tem nos impedido de servir ao reino. Qual é a condição que você se encontra? O primeiro ponto seria esse. Qual a condição que você se encontra? O segundo ponto está no versículo de número 19. Qual a sua intenção ao seguir a Cristo? Qual a intenção que você veio a esse culto hoje? Jesus mede a intenção do jovem nas suas palavras. Ele pergunta: "Por que me chamas bom?" Então Jesus ali vai medir qual é a intenção da fala daquele jovem, né? Por que é que ele está perguntando a respeito da vida eterna? Qual a intenção? Qual a intenção que você está nesse culto? Qual a intenção que você está ouvindo essa mensagem? Qual é a sua intenção? Depois de nós termos feito essa pergunta, qual é a intenção que você saiu da sua casa e veio até o culto hoje para ouvir a ministração da palavra? A pergunta seria no ponto 3, você está preparado para um grande desafio? O jovem rico saiu da sua casa e foi para um grande desafio. O ponto 4 é: onde está o seu coração? Alguns vão ao encontro do evangelho por causa de uma esposa, procurando uma esposa. Outros vão para o evangelho porque está passando uma situação difícil na vida. Outros vão em busca do evangelho porque está passando por alguns problemas, algumas situações que te levaram a ouvir o evangelho, né? E aonde estava seu coração naquele momento é o ponto em que vai te levar a ouvir o evangelho. Então essa indagação do quarto ponto é: onde está o seu coração? Quinto,
No versículo de número 28, os discípulos vão entender, né, que o coração deles estava na família, estava na casa, estavam nas coisas. E aí eles dizem, Senhor, mesmo assim, nosso coração estava naquilo, nós abdicamos de tudo isso para te seguir. Nós confiamos em Deus, abrindo mão dessas coisas. Né? Então, o quinto ponto seria manter a sua confiança em Deus, embora você esteja passando por tantos problemas. E o sexto ponto vai mostrar ali que Deus recompensa aquele que abdica de todas essas coisas para confiar somente em Deus. Né? Jesus vai dizer, olha, aquele que deixou pai, casa, mãe, por mim, será recompensado tanto nessa vida como na vida futura. E você terminaria fazendo o convite a essas pessoas, fazendo a conclusão, fazendo o convite a essas pessoas para tomar a maior decisão da sua vida. Embora o seu coração tivesse preso em algum momento ali, alguma situação transitória e passageira da sua vida, Deus cuidaria de todos os momentos e se você tomar essa grande decisão, Deus lhe recompensará tanto nessa vida quanto na vida futura, que é aquilo que nós mais almejamos, que é ir morar nas mansões celestiais, que é ir morar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que eu tenha lhe ajudado. Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, que isso nos motiva a estar fazendo sempre vídeo aqui para ajudar você e tantas outras pessoas no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe.